Franklin de Souza Martins, ex-secretário de Comunicação Social do governo Lula, foi deportado do Panamá após ser detido no aeroporto da cidade do Panamá. Ele foi questionado sobre sua prisão em 1969 durante a ditadura militar. Quem vai contar essa história pra gente é a Paola Costa aqui no Plantão do Meteoro. Paola, a hora que eu vi você sugerir essa pauta, eu fiquei pensando, pera, ex-ministro do Lula sendo deportado, que história é essa? Me explica, o que Pois aconteceu? é, o Franklin Souza Martins, para quem não sabe, ele é um jornalista. E ele foi ministro do governo, no segundo governo Lula, ele foi o ministro da Comunicação Social. O cargo que hoje está o Guilherme Boulos ali, pra gente entender o que ele fazia. E ele, Pera, em pera, ministro da 1900, comunicação, o Boulos não é secretaria-geral da presidência? Secretaria-Geral da Presidência, isso, Secretaria-Geral da Presidência, o Boulos. Mas ele fazia como secretário de Comunicação Social, ele fazia uma interligação, ele fazia as conexões ali com a Secretaria-Geral, que é o cargo que o Boulos, agora sim, o cargo que o Boulos ocupa hoje, e fazia algumas conexões com a comunicação institucional do governo. Então nesse cargo, ele fazia nessa época, a Secretaria de Comunicação Social fazia essa intermediação assim entre diferentes espaços do governo Lula. E ele era uma referência nessa área da comunicação para o governo. Por quê? Porque ele atuou durante muito tempo em linhas de frente ali da ditadura militar, então ele tinha ido contra a ditadura. Então ele era um cara que tinha muita entrada com muitos movimentos sociais e com muitos grupos políticos. Então ele era um cara importante para a interlocução do governo com movimentos sociais e com alguns grupos políticos, com alguns outros partidos e etc. Muito bem, para contextualizar quem é o Franklin. E o Franklin estava fazendo uma viagem, ele estava saiu do Rio de Janeiro e ele estava indo para um evento. E durante esse processo, essa viagem, ele teve uma conexão no Panamá. Estava ele no aeroporto do Panamá quando foi abordado por 2 policiais à paisana, que pediram os documentos dele, o identificaram e o deportaram. Sem qualquer grande explicação do governo panamenho a respeito do porquê ele tinha sido deportado. Aí, mexendo aqui, mexendo ali, a gente tem um país acionando um ex-ministro de Estado sendo deportado, né? O Brasil aciona, então, a Embaixada do Panamá. O ministro Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, aciona a chancelaria do Panamá para entender o que está acontecendo. O chanceler panamenho diz que o Franklin é muito bem-vindo no Panamá e pediu desculpas pelo acontecido. Mas basicamente o que rolou, eles sabiam que Franklin tinha sido preso em 1969 durante a ditadura militar. Por quê? Para quem não conhece muito, para quem não lembra, assim, um pouquinho, para ele lembrar a historinha do Brasil, aqui, né? Vocês se lembram que teve, durante a ditadura, um sequestro de um embaixador americano? Vocês lembram disso, chat? O sequestro do embaixador americano? Pois é. O Que Franklin inclusive participou desse aparece no filme sequestro. Marighella também, né? Aparece no filme Marighella, tem a troca dos embaixadores durante o regime militar, né? Eles entregam. O Franklin participou dessa intervenção, desse sequestro do embaixador americano. E por isso, por ele ter participado desse sequestro, ele é impedido, ele é vedado de entrar nos Estados Unidos desde os anos 70. E o governo panamenho está com uma conexão com o governo dos Estados Unidos, onde eles estão deportando todos os cidadãos que são considerados não gratos nos Estados Unidos do Panamá. Então, qualquer cidadão de qualquer país que for vedada a entrada nos Estados Unidos ou que tiver qualquer situação irregular nos Estados Unidos e passar pelo Panamá, ele vai ser deportado automaticamente.
Foi o que aconteceu com o nosso ex-ministro. Cara, que situação, Paola, que situação. Eu admito que assim, quando você me sugeriu essa pauta, eu não conhecia a história, eu fiquei assim, tipo, nossa, que história é essa? Quando eu entendi, não sei se melhorou. Gente, Panamá e bracinho dos Estados Unidos, galera. Panamá, bracinho dos Estados Unidos, não, e a gente pensar que é, ocorreu aqui no Brasil a anistia, né? Eu diria que essa anistia, ela inclusive foi ampla demais. Era para anistiar os presos políticos, as vítimas e as pessoas que lutaram contra o regime militar. Aqui resolveram anistiar até os militares, né? Então, absurdo. Eu não tinha parado para pensar que, assim, o Brasil anistiou. Isso não quer dizer que os outros países tenham anistiado. Nunca tinha me passado pela cabeça isso. Que ainda tinha gente que foi preso político aqui no Brasil e que estaria sofrendo as consequências disso no exterior. E foi exatamente o que aconteceu. Cara, é bizarro. É bizarro. E a gente para pensar que ele foi um ministro de Estado. Então, assim, ministro de Estado, sabe? Ele não poderia, ele como ministro de Estado, ele teve... ele deveria ter tido a possibilidade, né, de sair dessa lista de vetos faz muito tempo e ele não saiu. Não saiu dessa listagem. Pois E aí tem uma fala, isso aí, tem inclusive, uma fala poderia... dele, inclusive, na UOL sobre isso. Vamos lá. Vamos colocar aqui na tela. As aspinhas deles aí. Opa. Adicionar a palco aí. Ex-ministro de Lula é deportado sem explicação a fazer conexão no Panamá. Panamá. E aí lá no finalzinho a gente tem as aspinhas dele, né? O pedido de desculpas que o governo brasileiro foi atrás. Como eu falei, o ministro das Relações Exteriores entrou em contato com o Javier Martínez Racha, que é o chanceler panamenho. Ele pediu desculpas, disse que ele é muito bem-vindo no Panamá, que isso não deveria ter acontecido, enfim, né? Veio com essa desculpa, essa justificativa. A UOL entrou em contato com a Embaixada do Panamá. Vou dizer para vocês que eu também tentei entrar em contato com a Embaixada do Panamá sobre esse caso, também não tive resposta nenhuma da Embaixada. E o que o Martins falou, né? Será que quem lutou contra a ditadura militar no Brasil e foi condenado pelos tribunais militares daquela época não deve ser alertado se for visitar o Panamá ou mesmo fazer uma conexão? Não seria o caso do governo brasileiro conversar sobre esses abusos com autoridades panamenhas? Eu acho que o governo brasileiro vai ter que acionar a tropa da diplomacia. É engraçado porque eu ia dizer agora no meu comentário, gente, isso aí pode muito facilmente virar um incidente diplomático. Parece que virou. Parece que virou. Eu não vou me assustar se o embaixador do Panamá no Brasil for chamado no Itamaraty para prestar esclarecimentos. E eu também começo a entender o porquê que o embaixador panamenho no Brasil não está respondendo nenhum jornalista. Mas inacreditável. Que situação. Cara, isso realmente é uma coisa que não poderia acontecer de maneira alguma. Agora, não me surpreende os Estados Unidos fazer algo desse tipo. Porque os Estados Unidos, eles estão completamente no modo Abu Ghraib, do ponto de vista diplomático. Agora, o Panamá comprar... Gente, tem um mínimo de soberania, sabe? Vocês não são Porto Rico. Exato. E a gente não tá falando assim de... ele tava fazendo uma conexão para os Estados Unidos onde ele é proibido de ir.
E de dizer, não, eles barraram o voo, por exemplo. Disseram, não, você não vai poder entrar no voo porque você não pode ir para os Estados Unidos. Não, eles deportaram ele do Panamá. Quer dizer, como ele foi deportado, quantas outras pessoas que acabaram condenadas nos tribunais militares, como ele mesmo falou, mesmo anistiadas no Brasil, podem estar em listas internacionais e acabar deportadas fazendo uma conexão. É até perigoso isso para os brasileiros, sabe? Enfim, mais um país para colocar na minha lista de não coloque seu pé aqui. Vamos atualizando a nossa lista aí de por enquanto não tá dando. Ficamos por aqui, Paola. Ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.